Qual era o objetivo do santuário terrestre e os seus rituais? Será que ainda hoje o santuário pode ser relevante para um cristão? Nós vamos entender mais sobre esse assunto no programa de hoje. Tudo bem com você? Que alegria! Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Chegamos já ao meio de mais uma semana. Que privilégio poder estudar a Bíblia com você. Quero te dizer de coração que quando a gente abre a Bíblia, quando a gente estuda os nossos assuntos aqui, me traz assim muitas reflexões. Eu espero que você esteja passando por esses momentos de reflexão, como ontem, que a gente pensou juntos, né, na importância do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós e a oportunidade que a gente tem, assim, né, como no ritual do santuário lá do sacrifício diário, pela manhã e pela tarde, um cordeiro era oferecido, como isso é relevante para a nossa compreensão de que o verdadeiro cordeiro é oferecido para nós, foi oferecido uma única vez por nós e hoje a gente tem que aceitar. Talvez você está me ouvindo dizendo assim, não estou entendendo, estou passando aqui. Seja bem-vindo, esse é o programa Escola Bíblica, aqui a gente estuda a Bíblia através dos guias que nós produzimos aqui na TV Novo Tempo, na nossa Escola Bíblica. Seja um aluno da Escola Bíblica, esteja junto com a gente, crescendo no conhecimento da Bíblia. Você acredita na Bíblia? Lê? Não entende? Não, já li, não consigo entender. Estude com a gente. A gente tem, olha, guias dos mais diversos temas. Temas relacionais, financeiro, saúde emocional e temas bíblicos. Temas de profecia, como o que a gente está estudando nessa temporada, Profecias de Daniel. E na próxima temporada vamos estudar o livro do Apocalipse. Então, vamos juntos entender a palavra de Deus. Não esqueça, 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49 é o nosso WhatsApp para você pedir o seu guia de estudos. Vamos juntos? Quero orar a Deus para que o Senhor nos dê iluminação para estudarmos a sua palavra. Estamos no nosso tema número 11. A gente tem esse tema das 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário. A gente tem a parte 1 e a parte 2, que é a lição 11 e a lição 12. Hoje nós vamos continuar a lição 11, a parte 1, tá bom? Vamos orar a Deus? Pai do céu, nós vamos abrir a Tua palavra mais uma vez nesse momento, nos dê entendimento, sensibilidade. E que, às vezes, um tema que parece ser tão difícil, né, tão desafiador, o Espírito pode nos dar compreensão e facilitar o nosso entendimento. Nos ajude para isso. Que a Tua bênção esteja sobre cada casa, cada família, cada pessoa que acompanha a gente, que assiste a TV Novo Tempo. Que o Senhor esteja com a gente agora, eu suplico em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, vamos estudar, vamos continuar estudando a Bíblia. Eu quero hoje é o dia da fotinho? É o dia da fotinho? Ah, hoje é o dia da foto, olha aqui, ó. Olha aqui, o seu Darcy, a dona Darcy e o seu Nailson Cardoso, é isso? Estamos assistindo Escola Bíblica aqui em Paragominas, no Pará. Olha só, a nossa produtora é de Paragominas. Então, Dona Darcy e seu Nailson, um abraço para vocês, terra da Lídia,
ela, a Lídia, que assiste aí, que te responde quando você manda pergunta. As fotos, ela também faz a seleção aí e coloca. Então, terra especial, o querido estado do Pará. Temos outro aqui? Temos outro. Olha aqui, temos o seu Miguel Araújo de Oliveira e a dona Maria Bela dos Reis Oliveira, Santa Bárbara, na Bahia. Um abraço, então, hoje para os nossos queridos alunos do estado do Pará e do estado da Bahia. Lembrando a você que você pode mandar a sua foto através do nosso WhatsApp do programa. Está aparecendo aí, é o 12981091268. Tá bom? Perguntas, comentários, tá? Então mande através do WhatsApp do programa 12981091268. É muito legal. Eu vou dizer para você que é muito bom ver as fotos na tela aqui, tá? Então um abraço para o seu Miguel e para a dona Maria e um abraço para a dona Darcy e para o seu Nailson, eles que mandaram suas fotinhos aí acompanhando o programa Escola Bíblica. Vamos continuar então a parte 1 da lição 11. Eu quero retomar o texto de Daniel 8,13. Por que eu estou retomando e citando esse texto? Porque não tem como a gente entender um tema profético como o que está sendo apresentado em Daniel 8, das 2.300 tardes e manhãs, sem a gente fazer ligação com o ritual do santuário no Antigo Testamento e o entendimento e o cumprimento no livro de Hebreus. Por isso que a gente vai e volta aqui, estamos concentrados nesta profecia, tá bom? Então vamos lá, Daniel capítulo 8, verso 13. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quando? E ele disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Já entendemos nessa semana que essas 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias. Na interpretação bíblica da profecia, cada dia se refere a um ano, portanto estamos falando de 2.300 anos. E hoje nós falamos sobre o ritual do santuário, que ele é dividido em duas partes, que era o sacrifício diário e o dia da expiação, as ofertas diárias, os sacrifícios diários. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre o dia da expiação. Nós trabalhamos um pouquinho na semana passada e hoje nós vamos aprofundar um pouco mais. Eu só trouxe esse quadro aqui, se você até quiser, vamos colocar a tela cheia aqui, se você quiser tirar uma foto. Aqui é um pequeno resumo das ofertas que estavam relacionadas ao ritual do santuário. Então a gente tem oferta de holocausto, que são as ofertas queimadas, de manjares, né, que não eram ofertas de animais sem sangue, sem morte, a oferta pacífica, a oferta de pecados por purificação, de culpa e reparação. Então aqui você tem o texto referência, qual é a oferta, qual é a localização do sangue no altar, porque algumas dessas ofertas o sangue era aspergido no altar. A gente tem a carne para que se destinava o aspecto desta oferta, tá? E a representação de Cristo nesta oferta. Como eu mencionei ontem, todos os rituais apontavam para Cristo, todos os rituais do santuário, tudo aquilo que acontecia diariamente apontava para Cristo, como o dia da expiação. Então, só para você ter uma ideia. Então, é assim, eu até falei um pouquinho isso ontem, né? Estamos falando de um ritual que está no Antigo Testamento. A compreensão desse ritual, ela é essencial para a gente entender o plano da salvação. Em Cristo, esses rituais, a gente vai ver isso hoje e amanhã, eles acabaram, eles se encerraram, mas a essência e o significado é importante que eu entenda, ainda mais quando eu estou estudando uma profecia que se refere especificamente, primeiro, de uma ação de um poder religioso para destruir e usurpar esses rituais, tá? Traz para si,
e também para o cumprimento profético, que é o dia da purificação do santuário, tá? Que é o dia da expiação. Então, só para a gente ter uma compreensão. Vamos a Levíticos capítulo 4, verso 5, para a gente entender um pouquinho sobre esse processo, como exemplo, né, da necessidade que eles tinham de purificar o santuário, porque diariamente era oferecida uma oferta de sacrifício e o sangue era aspergido. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Levíticos 4, 5 e 6. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático, perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Então a gente tem aqui, verso 16, a necessidade. Eles tinham algumas dessas ofertas, o sangue era aspergido, por isso precisava que esse momento se encerrasse, ou seja, que o ritual fosse, que o santuário fosse purificado. Levíticos 16, 29 diz: isso vos será por estatuto perpétuo, falando especificamente do dia da expiação agora. No 7º mês, que era o dia da purificação, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Um dia especial, a gente falou um pouquinho sobre isso semana passada, e eu mencionei que eu iria aprofundar especificamente em 2 elementos que estão relacionados ao dia da expiação. Naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Toda essa festa, essa cerimônia, eu vou trazer aqui só para recordar e para dar informação, ela requeria do sumo sacerdote um preparo. Eu listei aqui, uma semana antes, o sacerdote se mudava para os recintos do templo para adoração e meditação. Ele não dormia no dia anterior. Ele não podia estar sujeito a qualquer tipo de erro. Ele precisava primeiro oferecer uma oferta por si mesmo, para que fosse justo diante do Senhor. Banhava-se e vestia vestes santas. Usava um cinto branco e uma mitra de linho sem ostentação. E antes de fazer a expiação pelo povo, ele devia fazer pelos seus próprios pecados, ou seja, por ele mesmo. Então, o que ele fazia? A gente leu semana passada. Versos 7 e 8 de Levíticos 16. Tomará os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e o outro para o bode emissário. Então lembra por que a gente está estudando essa profecia do capítulo 8? Por que a referência foi a respeito do carneiro e do bode representando as nações? Porque isso estava relacionado ao ritual do santuário, ao sacrifício diário e ao dia da expiação. No dia da expiação, 2 bodes eram escolhidos, lançado sorte sobre esses bodes agora, e um bode seria sacrificado e o outro bode seria lançado ou solto no deserto. A gente vai aprofundar isso hoje e a gente mencionou na semana passada. Arão fará chegar o bode sobre o qual cairá a sorte para o Senhor e oferecerá oferta pelo pecado. E o verso 10, um bode seria oferta pelo pecado e o outro, que cair a sorte para o bode emissário, será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, está aqui a pergunta, né? Eu já acrescentei aqui, mas é só uma forma didática. O que esses bodes simbolizavam, a gente vai entender. Verso 20, e eu quero começar enfatizando o bode que era lançado no deserto, tá? E amanhã a gente
conclui com o bode que era sacrificado. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo, porque um deles era sacrificado. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Eu expliquei semana passada, mas é importante, e a gente vai aprofundar isso agora, né? Esse bode, ele era o responsável, como responsável daquilo que havia acontecido, simbolicamente, né? Da entrada do pecado. Ele trazia o pecado. Ele não levava a iniquidade, o pecado, como aquele que vai redimir. E a gente citou isso na semana passada. Só há remissão de pecados se houver o derramamento de sangue. Então, a gente precisa entender isso. Qual é o significado? Vamos na sequência para a gente compreender. Para isso, nós precisamos ir para Apocalipse, e eu convido você a abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, o capítulo 20. E eu quero recordar aqui, rapidamente com você, as fases da história dentro do tema, do contexto bíblico. A gente tem, hoje, a oportunidade de aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo como Salvador. Um dia, essa oportunidade vai cessar, essa oportunidade vai acabar. E a gente vai ter os últimos momentos da história, estamos vivendo, né? Mas a partir daquele momento, não haverá mais a oportunidade de aceitação. O Apocalipse, a gente vai estudar isso na próxima temporada, diz que o justo continuará fazendo injustiça. O justo a justiça e o injusto a injustiça, ou seja, a porta da oportunidade cessou. A gente tem as pragas vão cair, a gente tem a volta do Senhor Jesus, e a partir da volta do Senhor Jesus, a Bíblia diz, e você poderia ler, Apocalipse capítulo 20, que a terra ficará sem forma e vazia, ou seja, não haverá ninguém. Hoje existem dois grupos de pessoas que se dividem em dois. Aqueles que amam ao Senhor e aqueles que não amam. Em algum momento eu já expliquei isso aqui. Os que amam, você tem os vivos e os mortos. E os que não amam, a gente tem os vivos e os mortos também. Aqueles que amam o Senhor Jesus, quando o Senhor voltar, eles são levados para o céu. Os que estavam mortos ressuscitam. E os que estavam vivos encontram com esses e sobem ao céu. Os que não amaram o Senhor Jesus, diz o texto, que estavam mortos continuam mortos. E os que estavam vivos, eles não suportam ver o poder e a glória do Senhor e eles morrem. O inimigo de Deus, que foi o tentador, que foi aquele que os levou à destruição, que apresentou, né, esse plano de destruição, porque cada um faz a sua escolha, esse está na terra com os seus anjos. O texto do Apocalipse faz referência, e ele é preso. Essa prisão ela é circunstancial. Por quê? Porque o trabalho do inimigo de Deus hoje é tentar destruir, levar o engano, mudar a verdade da palavra. E ele não terá ninguém, então ele fica preso. E a terra fica como um deserto. Quando a gente faz referência a este momento do dia da expiação, esse bode, ele é lançado no deserto, levando a iniquidade de todos. Ou seja, o causador, aquele que um dia se rebelou no céu. Esse bode que é lançado vivo, ele representa exatamente ao inimigo de Deus que um dia trouxe a destruição e o engano. Aquele que seduziu e aquele que continua seduzindo.
mas que um dia chegará ao fim, ou seja, não haverá mais ninguém para destruir. Eu coloquei aqui o texto de Apocalipse, capítulo 20, verso 3, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. O início desta prisão começa exatamente no período de 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto, por pouco tempo. O verso 10 diz que o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esse animal representa, o bode representa exatamente esse evento e representa o inimigo de Deus que está no deserto da terra no período dos 1000 anos. A gente vai entender, na sequência do estudo, que neste momento, no céu, neste período de 1000 anos, diz o texto bíblico, aqueles que foram salvos se assentaram nos tronos. E eles verão que aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia feito, aquilo que o Senhor fez, dando oportunidade para todas as pessoas, em todos os momentos, o Senhor foi justo. Vamos tentar relacionar isso com o ritual do santuário. Lembra? No sacrifício diário, pela manhã e pela tarde, um cordeiro era oferecido para todos. E qual era o papel do adorador, daquele indivíduo? Aceitar esse sacrifício diariamente, porque chegaria o dia da expiação. E nesse dia ele se preparava, porque ali ele tinha que estar justo diante do Senhor. Mas o dia da expiação era o clímax daquilo que havia acontecido todo dia. E eu vou dizer para você, a volta de Jesus, e a gente podia estudar esse tema, né? A volta do Senhor Jesus um dia a esta terra, e o meu encontro com Ele, se eu tiver esse encontro, é um resultado da minha entrega hoje. Então eu tenho que me entregar hoje. Hoje é o meu preparo, hoje é o momento. Até porque eu não sei se eu vou viver mais. Amanhã não sei o que vai acontecer. Porque naquele dia, um dia, haverá destruição final. E o inimigo de Deus, o diabo, o sedutor, foi lançado para dentro do lago de fogo, diz o texto. Com ele o falso profeta e aqueles que rejeitaram o Senhor. E eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A gente vai aprofundar isso, porque aqui não quer dizer que eles vão ficar queimando eternamente. Significa que o resultado daquela aceitação será um resultado eterno. Deixa eu voltar aqui. E aí volta o que nós falamos. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E a gente estudou esse tema sobre quando os livros serão abertos. Lembra? Aquele que não lavou suas vestes no sangue do Cordeiro, esse não vai um dia estar o seu nome escrito no livro da vida. Só volta o texto aqui para mim, por gentileza. Daqui um pouco a gente volta com o texto de Apocalipse. Eu posso ler aqui. Tela cheia, obrigado. Está aqui, ó. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, verso 15. Então abra sua Bíblia em Apocalipse 20, 15. E entenda, e olha qual veio o contexto desse texto. Começou lá. Começou com o início dos 1000 anos, com a prisão de Satanás, simbolizando
o bode vivo que era lançado no deserto. O que isso tem a ver comigo e com você? Estamos falando de um ritual. Como mencionamos ontem, nós não precisamos mais matar cordeirinhos pela manhã e pela tarde. Não precisamos. O sacrifício do Senhor Jesus foi oferecido para nós, mas eu preciso, todos os dias, ir diante dele, confessar os meus pecados e ele me dá uma nova oportunidade. Mas o que significa o dia da expiação e esse bode que era lançado vivo? Significa que um dia o inimigo de Deus, nesse período de 1000 anos, vai trazer sobre si toda a iniquidade que foi causada no mundo inteiro, não como remissão, porque isso é o bode que vai ser morto, que a gente vai falar amanhã. Não, mas para evidenciar que existe o mal. Existe o bem? Existe. O Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a vida, aquele que foi sacrificado. Mas existe o mal? Existe. Eu não sei se você acredita nisso ou não, mas neste momento, o Senhor está trabalhando para a sua salvação. Mas nesse momento, o inimigo de Deus está trabalhando para a sua destruição. É um ser, é real. O ritual do santuário era para que eles, e o dia da expiação é para que eles entendessem que Jesus era o Salvador, mas existia o mal para destruir. Eu não quero enfatizar isso, sabe? Mas a gente precisa ter consciência, todo dia, que as nossas escolhas são para salvação ou para perdição. Você deseja aceitar o que Deus deseja para a sua vida, o que Deus quer, o que a palavra apresenta? Você deseja isso? Eu quero apelar para o seu coração agora. Quando nós rejeitamos o que Deus deseja, naturalmente nós escolhemos o que o inimigo está propondo. Não existe um meio termo. Nós estamos no meio de uma luta entre o bem e o mal. Eu quero orar nesse momento para que nós aceitemos mais uma vez o Senhor Jesus como no nosso Salvador. Mas que a gente tenha consciência de que existe um inimigo que está lutando para a nossa destruição. Pai, obrigado por Jesus Cristo. Nós aceitamos o Senhor, nós queremos fazer Tua vontade. Ajude-nos a entender, se alguém não teve a dimensão total disso agora, eu clamo que o Senhor dê compreensão, para que naquele dia, quando o Senhor voltar e quando a terra for definitivamente purificada, a gente esteja com o Senhor para viver para sempre, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Amanhã nós vamos falar sobre o bode que foi sacrificado e mais uma vez entendermos que o Senhor nos oferece a salvação. Um abraço, até amanhã.